Opa, salve, salve rapaziada, boa noite para vocês que estão chegando, Ivan, Gustavo, pessoal que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papinho aí sobre a live que eu estava divulgando nos últimos dias, né? Deixa eu só convidar uns amigos aqui para entrarem conosco também. A gente vai falar um pouquinho sobre o preço dos carros antigos, né? Que muitas pessoas têm falado que nos últimos anos tem estado muito caro, e aí eu queria fazer uma análise aqui para a gente poder ver realmente está muito caro, por que está muito caro, né? É muito comum as pessoas verem assim Opalas e Fuscas sendo vendidos por mais de 100 mil, Mavericks e Kombis sendo vendidos por mais de 200 mil, e aí aonde que isso vai parar? Sobre isso que a gente vai comentar aqui essa noite. Boa noite para quem está chegando, boa noite, Aline. Se você acha que esse assunto pode interessar algum amigo seu, você vai lá, manda aí na flechinha para um amigo seu, convida para a gente estar aqui junto também. E se você tiver alguma dúvida referente a esse tema, pode mandar aqui ao longo da live que a gente vai estar conversando e vamos responder aí todas as dúvidas que surgirem, né? Por acaso, se surgir alguma dúvida no meio dessa explanação. Mas vamos lá então. Me despertou também a curiosidade desse tema, além de ser uma sugestão de um dos seguidores aqui do meu perfil. Eu estava lendo essa revista aqui, ó, inclusive fica aí como uma indicação, Volkswagen Custom, que ela é focada em Volkswagens customizados Hercules. E vocês que me acompanham têm visto que ultimamente eu tenho feito muito material, muito conteúdo específico para Hercules. E aqui tem essa Kombi aqui, que foi customizada e foi leiloada nos Estados Unidos, e pasmem, o valor dela passou dos 200 mil reais. Isso num leilão. E ela é uma Kombi brasileira, né? Foi vendida, foi leiloada lá nos Estados Unidos e o valor dela passou de 200 mil. Mas essa Kombi aqui é só um exemplo, tá, gente? Inclusive tem outras fotos dela aqui. Um projeto de customização ficou muito bom, inclusive, assim, é uma referência, né? Para vocês verem que projetos de customização podem agregar muito valor a um carro, né? Esse daqui é um exemplo claro disso. Mas, enfim, vamos lá. O valor dos carros antigos está muito associado ao sonho do antigo automobilismo, que ficou muito forte de uns anos para cá. Poderia até dizer aí de uns 20 anos para cá, né? Surfou um pouquinho naquela onda do Velozes e Furiosos, do filme 60 Segundos, os primeiros Velozes e Furiosos, né? Porque ali você começava a ter alguns carros antigos que eram customizados, e isso meio que despertou uma nostalgia das pessoas, né? E o que acontece? Como eu dei exemplo aqui, a Kombi, se você for voltar uns 20 anos atrás, esses valores eram inimagináveis. O valor da Kombi, ela muitas vezes saltou em mais de 10 vezes. Há 20 anos atrás, se você fosse comprar uma Kombi, você dificilmente daria algo em torno de 30 mil, 20 mil numa usada. Muito, muito difícil, né? Então, os valores realmente saltaram. E o que levou a isso foi o que eu falei, essa onda de nostalgia, a onda do retrô, do vintage, que começou a surgir ali no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Então isso começou a despertar no pessoal um fator de nostalgia. Poxa, eu gostava daquele carro que era do meu avô, que era do meu pai, da minha mãe, da minha tia, e isso acabou fazendo com que as pessoas buscassem esse tipo de carro, né? E aconteceu algo muito curioso, porque dos anos 80, 90 para os anos 90, 2000, esses carros foram promovidos de velharias praticamente inúteis, que eram trocadas por quase nada. É muito comum histórias de Dodges que eram trocados por fogão, por geladeira, por bicicleta, né? Então acontecia esse tipo de coisa, né? Por incrível que possa parecer. E eles foram promovidos a sonhos, onde ninguém queria, hoje todo mundo quer. E todo mundo quer ter um antigo para brincar, todo mundo quer ter um carro antigo para chamar de seu, né? E isso levou o quê? A uma extrema procura e uma oferta limitadíssima. E aqui a gente vai cair na questão da lei da oferta e procura, né? Ou oferta e demanda, né? Dependendo aí, cada um chama de um jeito. E por quê?
pegar o exemplo aqui de um Karmann-Ghia, por sinal, tem um Karmann-Ghia aqui, um dos projetos que eu fiz, né? O Karmann-Ghia foram vendidas apenas 24 mil unidades, e ele foi fabricado de 1962 até 1974. E aí o que acontece? O Karmann-Ghia é um dos antigos mais procurados, o pessoal gosta muito, principalmente se for conversível. E como ele só foi vendido nesse período, o máximo que foram fabricados foram cerca de 24 mil. Né? E dos anos para cá, esse número só diminuiu, porque a Volkswagen não continuou fabricando Karmann-Ghia. Né? Ele foi diminuindo a quantidade de carros, porque ação do tempo, alguns acabam não sobrevivendo mesmo. E se a gente falar dos modelos conversíveis, apenas 177 Karmann-Ghias conversíveis foram vendidos. Então, eles são extremamente procurados. A gente tem uma oferta bastante limitada, né? Mas uma procura imensa e que só tende a aumentar no decorrer do tempo, porque cada vez menos carros desses vão sobrar. Né? O pessoal que está chegando aí depois, uma boa noite para vocês também. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essa lei da oferta e demanda, que influencia muito no preço dos carros antigos e ajuda a gente a justificar também por que eles estão caros. Né? Então, essa lei da oferta e demanda, para a gente entrar aqui um pouquinho na seara do marketing, que vai ajudar a gente a explicar isso, ela estabiliza o preço, né? Ela busca estabilizar o preço ali no decorrer do tempo, né? De um bem, de um produto ou de um serviço. Então, a oferta é a quantidade desse produto ou desse serviço disponível num determinado espaço de tempo, né? A gente pode dizer assim. E a procura é o quanto de interesse que esse produto gera. Então, quando um carro é lançado, geralmente ele tem um grande interesse, porque é um carro novo, é um lançamento, tem muita inovação, e ele desperta um interesse muito grande. Obviamente que o preço dele é balizado ali pelo segmento e tudo mais, mas ele tem o seu interesse máximo ali, geralmente quando ele é 0 km. Depois de uns anos, de 5, 10 anos, esse carro já é um seminovo, já é um usado. Ele já não desperta mais tanto interesse. E a fábrica muitas vezes já produziu todas as versões daquele modelo, daquela carroceria, ou ele já saiu de linha depois de uns 10 anos. Então o que você tem? Você tem uma oferta gigantesca, porque você tem um volume muito grande, mas a procura não é tão grande, né? O interesse ele já não é mais novidade, então as pessoas passam a procurar menos esse carro. E isso vai diminuindo até o carro completar mais ou menos uns 20 anos de idade. Quando o carro já passa ali de 20 para 30, ele começa a despertar um interesse de novo, porque ele já passa a ser reconhecido como um carro clássico, como um carro antigo. Porque aqui no Brasil, um carro com mais de 30 anos de idade, ele pode ganhar a placa preta e ele se torna ali um carro clássico reconhecido, né, com um certo grau de originalidade, né? Por sinal, um grau bem alto de originalidade. Então, isso acaba fazendo com que, quando o carro está ali próximo de completar 30 anos, ele começa a ter uma valorização. E de 30 anos para cima, a tendência é só valorizar mais. Então, é isso que acontece. Né? Essa é a oferta essa é a lei da oferta e da procura no decorrer do ciclo de vida de um produto. Né? E, obviamente, que com o passar do tempo, menos carros vão sobrevivendo. E como menos carros vão sobrevivendo, a tendência é que ele sofra com esse aumento de preço. Um outro fator também muito interessante que influencia na questão do preço do carro é o seguinte: algumas configurações muito específicas. Eu citei aqui que o Karmann-Ghia conversível foram fabricados apenas 177 modelos. Então ele é muito, mas muito procurado pelos colecionadores. Quem tem não quer vender. Então você acha que um Karmann-Ghia conversível você vai conseguir comprar barato? Né? Sem chance. Os valores aí estão acima de 200 mil para um Karmann-Ghia conversível se o dono se dispôs a vender. Né? Então tem isso também. Né? Além de você querer um modelo muito exclusivo, você tem que ver se ele está disponível à venda. Muitas vezes não está. E combinações específicas, eu peguei aqui um exemplo só para vocês perceberem como combinações muito específicas de cor, de carroceria, de versão, podem valorizar um carro. Vou pegar aqui como exemplo o Fusca Itamar, que foi aquele Fusca fabricado de 94 até 96. Né? O Fusca ali que ressuscitou do mundo dos mortos. Né? O Fusca tinha parado de ser fabricado nos anos 80 e em 94 ele voltou.
Bom, um Fusca Itamar, geralmente, né, se ele tiver com uma quilometragem de mais de 100 mil quilômetros, o que é bem provável que ele tenha, você vai conseguir encontrar ali por volta de uns 20 mil reais. Estando em um bom estado de conservação, né, assim, bem cuidado, está nessa faixa aí de uns 20 mil reais. Mas, se esse Fusca Itamar ele for de uma cor metálica, como o vermelho Dakar, um verde ou um prata, o valor já sobe para cerca de 35 mil. Olha só, uma valorização aí de mais de 10 mil reais em cima do valor de um carro somente por ele ter uma cor um pouco mais rara, tá? Mas a gente não para por aí. Se esse Fusca Itamar ele for da série Ouro, que foi a edição comemorativa de despedida do Fusca, o preço pode passar dos 100 mil reais. Então vejam só que um mesmo carro, no mesmo período, ele pode ter essa variação de preço de 20 para 100 mil. Então, assim, configurações, combinações muito específicas de determinado modelo influenciam bastante no preço, tá? Então é sempre bom estar atento a isso, né? E isso também às vezes pode ser uma oportunidade. Às vezes você tem um carro antigo e está precisando vender ele, veja se de repente ele não é uma configuração, uma edição especial, uma configuração rara para o modelo, que isso também ajuda a valorizar o carro. Então, acho que aqui a gente conseguiu explicar bem essa questão da lei da oferta e da procura, que interfere muito decisivamente na questão do preço dos carros antigos. Mas tem um outro fator, e que esse aqui é muito esquecido por grande parte das pessoas, né? E ele faz com que o carro hoje ele seja reconhecido, o carro antigo, mais caro do que no passado. Não que ele não tenha valorizado, como eu já expliquei, mas esse fator aqui ele catalisa isso, que é a questão de que o real não é uma moeda estável. Vejam só, o real, a nossa moeda aqui do Brasil, quando ela foi lançada lá em 94, 1994, né, lançado o Plano Real pelo FHC, o que acontece? Ele tinha ali uma proporção de praticamente R$1 para $1, né? Final dos anos 90 chegou a ser pareado ali. E acontece que desde que surgiu o Plano Real até os dias de hoje, olham só que impactante, a nossa moeda desvalorizou 77,65%. Muita coisa, né? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que em 94, R$ 22,35 são equivalentes a R$ 100 hoje. Olha só como a nossa moeda desvalorizou muito. E com certeza vocês vão se lembrar de vários exemplos. Por exemplo, no final dos anos 90, você conseguia comprar um Ford Ka por R$ 7 mil e era um Ka 0 km. Né? Eu me lembro que leite na caixinha você comprava por 60 centavos e por aí vai. Você vai pegar vários exemplos de produtos que eram muito mais baratos alguns anos atrás do que hoje. Então essa desvalorização do real ajuda com que esses valores saltem ainda mais. Tá? Por exemplo, se você for pegar o salário mínimo em 94 ele era R$ 64. Olha só, gente, hoje está mais de 1.000, está na faixa de 1.100, alguma coisa assim. Então vejam que o real não é uma moeda estável. E por conta disso, os valores eles tendem a aumentar. Então, além do carro antigo ele já ter aquela valorização normal dele, que ele acontece ali a partir dos 30 anos, quando ele está próximo de completar 30 anos ou mais, né, de idade, pelo fato da nossa moeda não ser estável, esse valor ele fica muito maior, entendeu? Então, fiquem atentos a isso. É um detalhe que muita gente não percebe e reclama, tá tudo caro. Realmente, está tudo caro, né? A inflação tá batendo aí a porta, né? Mas a desvalorização do real, ela faz com que esses números fiquem inflacionados. Principalmente também no campo automotivo, do campo dos carros antigos. E agora eu queria entrar na parte dos antigo-oportunistas, porque quando a gente fala assim, preço de carro antigo tá caro, geralmente o pessoal pensa, tem muito aproveitador, os caras ficam vendendo carro antigo aí por uma fortuna para passar a perna nos outros. E aqui eu queria fazer uma diferenciação nisso, tá? Porque tem o carro antigo que ele realmente tem o seu valor e tem os antigo-oportunistas, que são os caras que se aproveitam. Então esses antigo-oportunistas, só para explicar quem são,
para quem nunca ouviu o termo, algumas pessoas chamam de roleiros, né? Enfim, eles começaram também a ajudar na especulação do preço desses carros antigos. Por quê? Igual eu falei, no período em que esses carros começaram a valorizar, que foi mais ou menos ali no começo dos anos 2000, eles tinham o hábito de ir para o interior, comprar aquele famoso carro de vovô, aquele carro todo original, né, que às vezes uma pessoa mais simples guardava lá no interior ou usava, comprava por preço de banana, aí abusando da ingenuidade da pessoa, porque a referência dessas pessoas que vendiam o carro por preço de banana era: esse carro aqui há uns anos atrás estava valendo o preço de uma bicicleta, estava valendo o preço de uma geladeira, então vou me desfazer dele por qualquer valor, é um dinheirinho que entra aqui, ok. Mas essa pessoa não sabia que esse carro já tinha valorizado. Então os antigos oportunistas compravam esse carro, não faziam absolutamente nada nele e revendiam por valores aí até 1000% a mais do que o valor que eles tinham comprado. Então lucravam bastante, né? Então começou aí essa história. E isso motivou com que os carros antigos foi um efeito cascata, né? Se você tinha agora carro que estava muito mais valorizado, as pessoas que tinham um carro agora que não estava em um estado tão bom, começou a jogar o valor mais para cima, porque falou: se um inteiro está valendo 100 mil, esse aqui meu que está acabado eu vou colocar por 30 mil, porque aí o cara vai reformar e ok, mas é um carro que se tiver inteiro vale 100 mil. Então essa questão da especulação incentivou muito, né, os valores dos carros antigos a subirem, a inflacionarem, né? Então foi um efeito cascata, né? Foi acontecendo uma coisa atrás da outra. E acontece que essa questão dos antigos oportunistas, os golpistas, né, são pessoas assim que dão golpe. Eu quero fazer uma diferenciação porque tem pessoas honestas que têm um carro raro nas mãos e vendem ele por um valor, para muitas pessoas, absurdo. Na faixa aí, igual eu falei no começo dessa live, 200 mil, acima de 200 mil. Mas por quê? Porque às vezes são carros que têm uma configuração muito específica, ou carros até que foram modificados, né, e tem ali uma boa dosagem de preparação mecânica, né? Então, esse valor se justifica pelo trabalho que foi feito neles, né, de conservação. Mas os antigos oportunistas, muitas vezes, eles trabalham com a questão do engano. Então, o que acontece? Eles fazem anúncios falsos, eles vendem um carro como se fosse uma versão exclusiva, uma versão rara, sendo que, na verdade, não é, entendeu? Eles, às vezes, caracterizam, vou pegar um exemplo aqui, um Opala como SS, né, e não tem problema nenhum caracterizar um Opala como SS, tá? Só para abrir esse parênteses aqui. Mas eles vendem como se fosse um SS original, tá? E aí que está o problema, porque ele está te enganando. Ele está vendendo um Opala comum, caracterizou como SS, está falando que é SS de plaqueta. Esse é o problema, tá? Se o cara vendeu um Opala caracterizado como SS e te fala: olha, ele era um Commodoro e eu customizei ele para ficar como um SS, ok, não tem problema nenhum. Agora, se ele te vender como um de plaqueta e não for, aí que mora o problema, entendeu? Então, os antigos oportunistas são esse tipo de pessoas, né, que eles acabam te enganando. Um outro engano também muito comum que eles costumam fazer é: pega um carro, dá só um banho de tinta ali, pinta até meio porcamente e fala: esse carro foi todo reformado. Mas aí quando você vai ver mesmo, mecanicamente ele está cheio de defeito. Às vezes a carroceria tem alguns podres assim bem grandes, em que o cara só deu um banho de tinta para poder dar uma disfarçada, passou uma massa ali só para disfarçar. Falou que o carro foi todo reformado, foi restaurado, né, no caso, para usar a palavra correta aqui, e sendo que na verdade não foi. Ele foi apenas fez uma maquiagem, um termo que a gente usa aqui na área automotiva. Então isso sim é um antigo oportunista. É um cara que está te enganando, que ele está tentando vender um carro que é uma configuração rara, é um carro que foi todo restaurado, sendo que na verdade não foi. Então esse sim é um antigo oportunista. Agora, um cara que tem um Carmanguia conversível e está vendendo ele por 200, por 250 mil, não é antigo oportunista. Se o carro estiver inteiro, se for um Carmanguia conversível de plaqueta, é justificável o valor. Entendeu? Se justifica pela oferta pela lei da oferta e da demanda, que eu falei lá no comecinho, né? Então, o valor
muito caro, se justifica nesses casos, em modelos muito exclusivos, né? E aqui, então, para a gente poder chegar na nossa conclusão, né, é o seguinte, né, para a gente poder arrematar esse assunto. Os carros antigos, igual eu falei, eles não depreciam como os carros 0 km, porque você compra um carro 0 km, no primeiro ano é quando ele perde mais valor. Ele geralmente, em média aí, tá? Ele vai perder uns 10, 15% do valor dele no primeiro ano, sem você fazer absolutamente nada. Se você optar por deixá-lo dentro da garagem e usá-lo pouquíssimas vezes, ele vai desvalorizar isso, tá? Então, ele vai desvalorizando até chegar ali nos 20 e poucos anos. A partir dali, a tendência dele é valorizar, tá? E isso vai depender, obviamente, de alguns fatores. Por exemplo, questão da sociedade, da cultura da época. Às vezes tem alguma coisa que pode fazer com que um carro valorize mais do que o outro. E a gente não sabe exatamente o que pode ser. No caso das Kombis corujinhas, né, que são as mais procuradas, aquelas mais antigas, foram fabricadas até 75, 76, elas são muito valorizadas. Por quê? Porque elas têm um design clássico. Aqui no Brasil elas foram vendidas por muito tempo e lá fora não. Então o pessoal lá de fora começou a comprar as Kombis corujinhas aqui do Brasil. Isso fez com que o mercado desses carros ficasse mais aquecido e o preço delas subisse aí vertiginosamente. Então no caso da Kombi foi isso que aconteceu. Mas tem alguns carros que eles eram muito admirados numa determinada época e depois, quando você já está ali, isso é muito comum, né? Às vezes quando você é adolescente, você gosta muito de um determinado carro. E é isso aqui, obviamente, você é adolescente, você não pode comprar. Só que depois, quando você se torna adulto, você tem condições financeiras de comprar aquele carro que era o seu carro do sonho da adolescência. E você acaba realizando esse sonho, procurando realizar esse sonho. Então, por isso que geralmente esse leque aí de 30 anos, quase 30 anos, né, que você passa a ter condição de comprar esse carro para poder curtir, para usar como fator nostalgia, né? Então, é isso que acontece com o preço dos carros, né? É mais ou menos uma curva assim e que varia de acordo com cada modelo também, né? Tem modelos que pode passar o tempo que for, o preço deles praticamente não vai subir, tá? Muito difícil. Vou pegar um exemplo aqui, o Aero Willys, né? Um carro até que eu me surpreendia, que eu acho um carro bonito, assim, um carro clássico da década de 60 e tudo mais. Só que ele não chegou a ter uma valorização absurda. Assim. Você consegue comprar um Aero Willys aí por volta de uns 60, 70 mil e não vai conseguir... O valor dele não vai passar disso. Muito, muito raro. Muito raro. Então, assim, é um carro que a valorização máxima dele é essa, né? Não vai passar disso. Então, tem alguns modelos, né, que tem essa variação de preço, ela pode ser maior ou menor, mas nunca, e anota isso daí, ó, nunca um carro vai desvalorizar depois de 30 anos. A tendência dele é aumentar, principalmente se você estiver ali cuidando dele, né? Se você deixar ele largado às traças, aí não tem jeito. Mas a tendência do preço dele é só aumentar depois dos 30 anos, porque menos carros daquele tipo vão estar sobrevivendo pela ação do tempo, né? Então, guarda isso daí. Se você está pensando em comprar um carro aí, às vezes pensando em, daqui a alguns anos ele pode valorizar, então pense em comprar um carro aí com 20, 25 anos, né, de uso, que a partir do 30 ali, que é o número meio que cabalístico, é quando ele passa a se valorizar, né? Então, fiquem atentos a isso. Isso também pode variar com a questão dos fatores econômicos, né? Se o país, dependendo da condição econômica que o país está passando, né, esses valores também podem ter uma certa alteração, uma certa flutuação. Mas basicamente é isso, tá, gente? Então, os valores dos carros antigos estão mais caros? Estão, sim. E se você ficou um pouco desiludido, saiba que, assim, infelizmente ou felizmente, sei lá, a tendência é só aumentar. Porque quanto mais antigo ele fique, quanto mais preservado ele fique, né, ele fica, a tendência é que ele se valorize mais porque vão ter menos carros. Simples assim. Mas esse número inflado, ele também sofre a ação da desvalorização do real,
que eu mostrei para vocês, que desvalorizou ali cerca de 77% desde o lançamento do Plano Real. Então esses números são altos, mas se você fizer as contas no papel, às vezes não é tão alto assim, tá? E ele vai sofrer, e assim, fuja da questão dos roleiros, né, dos antigos oportunistas. Saiba identificar uma boa oportunidade e fuja desse pessoal aí que vende um carro maquiado, como se fosse restaurado, que tenta passar a perna falando que é uma versão muito exclusiva do carro, sendo que na verdade não é. Então fica atento nesse detalhe. Beleza, galera? Bom, era basicamente isso que eu tinha para trazer aqui para vocês nessa live. Para quem chegou aí no meio, eu vou, se tudo der certo aqui, vou tentar deixar ela salva aqui no meu IGTV. Tô vendo aqui se veio alguma dúvida. Não veio. Se vocês tiverem aí, podem mandar de última hora que eu respondo. E queria aqui agradecer a todo mundo que participou aqui comigo da live desde o comecinho, que entrou no final. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E, assim, sugestão de temas a gente está aberto. Então manda nos comentários, manda no direct. Se vocês quiserem, podem mandar a sugestão de temas que a gente vai estar conversando, principalmente assim, focado na customização automotiva, que é o grande lance aqui dessa minha página, tá? Lê a mensagem aqui do Gilles, meu amigo Gilles. Mandou assim, ó: meu pai vendeu o SS dele e falou o quanto tem gente sem conhecimento de valores no mercado. As pessoas precisam buscar referências antes de comprar um carro. Verdade, Gilles. O pessoal geralmente fala assim, pegar o exemplo do SS, tá? Que você falou. Pô, mas tem Opala vendido por 20 mil reais. Por que o cara tá pedindo 50, 60 no SS? Tô só chutando valores aqui. Mas a pessoa não sabe que, pô, um SS de plaqueta foram poucos. Se for um SS 6 cilindros, é mais raro ainda. Dependendo do ano, um SS 4 cilindros, ele é mais raro. Mas isso tem que ficar atento. E aí vai a questão do conhecimento. E você tendo esse conhecimento, até quando você for anunciar o carro, facilita também para você. Né? Você vai lá e fala, olha, esse daqui é um Opala SS, ano 76, na cor tal, motor 6 cilindros. Nesse ano foram fabricados apenas 100, chutando aqui, tá? Apenas 100 desse. Isso daí vai fazer com que as pessoas reconheçam também o valor. Então, muitas pessoas realmente não fazem a menor ideia, não tem referência dos valores do carro. Mas, se você realmente souber a joia que você tem na mão, usa isso até como argumento quando você precisar vender. Fala, pô, vou precisar vender? Então vamos lá. O que esse carro aqui tem de exclusivo? Pô, é um câmbio automático com essa combinação de motor, é uma versão, é uma cor de carroceria, vou valorizar aqui. E assim, isso não é ser antigo oportunista, tá? Uma diferença muito grande. Um antigo oportunista, ele pegaria um Opala 4 cilindros, ele caracterizaria como SS, falaria que é um SS de plaqueta, e inventaria números lá para dizer que é uma versão rara, entendeu? Ou às vezes ele nem reformaria, daria um tapinha no visual e falaria que estava todo restaurado, entendeu? Então há uma diferença muito grande entre a pessoa que tem uma joia, né, um carro muito valioso nas mãos, e uma pessoa que tenta passar a perna nas outras, tá? Tem uma grande diferença aí. Obrigado, Gilles, pelo seu comentário. Isso daí realmente é muito importante, assim. Acho que é um pouco também do nosso papel, até meu aqui também nessa página, de fazer as pessoas entenderem as referências de valor, né, dos seus veículos, realmente se isso se faz jus ou não. E como eu trabalho com customização, então falar onde que uma customização pode agregar valor ao seu carro, né? A ideia é que sempre ela contribua com o seu carro e não prejudique, né? Então fiquem atentos aí que eu vou estar sempre dando dicas aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube também. Para quem não me segue, não é inscrito no meu canal, me siga lá também. O link tá na bio daqui do meu perfil do Instagram. Lá eu posto uns vídeos um pouco mais completos, um pouquinho maior ali, que aí eu consigo me aprofundar e explicar mais alguns temas, tá bom? Mas é isso, galera. Obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço. Tenham todos uma excelente noite. E qualquer dúvida, estou à disposição no direct. É só mandar uma mensagem.
Obrigado pela parceria e salve, salve. Tchau, tchau.